Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, gente. Estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui, muito honrado, uma alegria imensa. Glória a Deus. Cláudio falou sobre aspectos do meu chamado. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que todo mundo realmente que me conhece fala sobre o chamado do mestre, né? Ele é muito evidente, mas eu brinco que eu não sou chamado no ministério do mestre. Meu ministério é do evangelista. De crente. De fato, irmãos, eu percebo mesmo que o mandato da minha vida é relembrar o evangelho para os crentes. Porque os anos de evangelicalismo associados a uma série de coisas têm feito a igreja desconhecer o evangelho. Isso é muito trágico, muito triste mesmo. E eu lembro quando cheguei em Goiânia, não sei se você sabe, mas Goiânia é a capital mais evangélica do Brasil. Ela já foi 100% evangélica. Hoje ela não é mais 100% evangélica, porque 30% é desigrejado. Por causa das frustrações, das mágoas e uma série de coisas. E quando eu cheguei lá, eu via igrejas imensas, gigantescas. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Por que eu vim para cá? Cheio de igreja boa aqui, né? E ficando lá, o Senhor me fez ver que tem pouco evangelho, muito evangelicalismo e pouco evangelho. Eu não sei se você sabe, mas evangelicalismo e evangelho deixaram de ser sinônimos há muito tempo. Tudo bem com você? Está vivo ainda? Amém? O fenômeno dos desigrejados não é uma solução, mas eu entendo, porque de fato o evangelicalismo tem sido, como dizem por aí, uma máquina de moer gente, por falta de entendimento do evangelho de Jesus Cristo. E tem duas passagens muito conhecidas que eu quero conversar com você hoje, uma pela manhã e uma pela noite, que nos dão uma visão panorâmica do que é o evangelho. Amém, irmãos? Antes de entrar em João 4, eu me lembrei de algo agora. Eu queria abrir com você 2 Coríntios, capítulo 11. A carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a segunda carta, é a mais diferente de todas. É quase uma carta de desabafo de Paulo. Paulo trata de uma forma muito pessoal. Ele deixa evidente que ele está chateado como tem sido tratado pelos coríntios. Ele fala, vocês dizem que a minha presença é fraca. Vocês falam isso, pois fique sabendo que quando eu for aí eu vou com espada também. O bicho estava bravo. E no capítulo 11... ele deixa claro qual é o motivo da sua frustração. Os coríntios estavam substituindo Paulo no coração deles, dizendo que porque Paulo não havia andado com Jesus, ele não era um apóstolo verdadeiro, mas eles estavam recebendo uns super apóstolos. E aí então, falando sobre esses super apóstolos, no versículo 4 de 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz algo que me chama muito a atenção, gente. Diz assim, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, preste atenção nisso, um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou seja, a pregação apostólica dos 12 e de Paulo a respeito de Jesus, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Eu não vou entrar nisso aqui, eu quero conversar com você sobre João, capítulo 4. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele fala que os coríntios, eles estavam abraçando um Jesus, um espírito e um evangelho diferente. O que me faz entender que não basta ter os nomes certos para ser o verdadeiro. É possível chamar de Jesus e ser uma pregação falsa. A idolatria não começa quando criamos imagens. A idolatria começa quando a gente delineia como é Deus. Idolatria não é
você seguir outros deuses. A idolatria é quando o homem acha que pode definir quem Deus é e como se adora a Ele. Porque se Deus é quem a gente diz que Ele é, a única coisa que a gente pode fazer com relação a Ele é obedecer e submeter aos padrões dEle. Mas quando o homem define como Deus é, então ele criou o Deus. E se ele cria um Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Você está comigo? E veja que a gente pode fazer isso para Oxóssi, a gente pode fazer isso para Maria, mas a gente pode fazer isso para um Jesus que é diferente. A gente pode chamar do nome certo, mas não ser o verdadeiro Jesus. Eu costumo brincar que é o Jesus dos evangelhos. Ele anda meio sumido das igrejas. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela série The Chosen. Quem assistiu The Chosen aqui? Você que não assistiu, crie vergonha na sua cara e vá assistir. Que é maravilhosa, irmão, maravilhosa. The Chosen fala do Jesus dos evangelhos. E eu lembro do capítulo, no episódio que narra o que acontece no capítulo 4 de João, eu lembro de ter chorado o episódio inteiro. Porque eu estava achando, cara, só eu falo sobre isso aqui. E estava lá a série inteira falando do Jesus verdadeiro nesse episódio. E eu quero falar com você sobre isso. Então vá comigo lá, volte lá em João capítulo 4. Eu vou ler esse texto com você e a gente vai fazer uma leitura comentada, amém? Então diz assim no versículo 1: os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. João é o único evangelista, o único dos escritores dos evangelhos que registra viagens à Judeia de Jesus no início do seu ministério. Todos os outros ficam focados na Galileia, e Jesus aparece na Judeia e em Jerusalém apenas na última semana. Mas João, ele mostra algumas vezes que Jesus foi à Judeia antes, né? Quando ele, por exemplo, transformou a água em vinho, apesar que ali era em Caná da Galileia, mas aquilo foi bem no comecinho do seu ministério, e ele vai à Judeia e volta algumas vezes. E havia uma questão importante nesse caminho Judeia-Galileia. Galileia era essencialmente judaica, a Judeia totalmente judaica. Mas entre a Judeia e a Galileia tinha uma região chamada de Samaria. E você sabe por esse texto que havia uma briga grande, eu não vou entrar no detalhe porquê, entre os judeus e os samaritanos. Eles se odiavam. Era tão ridículo isso, que os judeus, quando iam da Judeia para a Galileia, eles preferiam passar o Rio Jordão, passar pela região considerada de outro país. Eles passavam por Decápolis, davam a volta lá em cima do mar da Galileia e chegavam na Galileia, para não ter que atravessar direto, para não cruzar com os malditos samaritanos. Você está comigo, irmãos? Mas Jesus, ele está treinando os seus discípulos, treinando os seus apóstolos. E aí João destaca isso aqui no versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Não era, qualquer leitor judeu dessa época sabe que não era, mas era o caminho mais rápido. Amém, irmãos? Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o chamado Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Irmãos, tem muita informação aqui, muita informação aqui. Isso aqui é muito interessante. Esse poço, ele já foi encontrado pela arqueologia, assim como a cidade de Sicar também já foi encontrada pela arqueologia. E hoje se sabe que esse poço está aproximadamente 1 quilômetro de distância do centro da cidade de Sicar. E o que é mais interessante é que no centro de Sicar tinha vários poços. Você está comigo, irmãos?
Aí a Bíblia não fala isso. A Bíblia não, mas a arqueologia já provou isso aqui. Amém, irmãos? A Bíblia diz que era o poço de Jacó e que era o poço de Sicar, e a arqueologia cuidou de nos dar todas as informações. Obviamente, quando João escreveu, tudo isso ainda era real para eles. Amém? E Jesus está ali por volta de meio-dia. Você sabe que ele está na Palestina, numa região que não é muito fresquinha. E aí no versículo 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Essa informação também é importante. Por que é importante? Porque vê, tirar a água do poço, na Bíblia inteira a gente vê que é as mulheres que fazem, né? A gente vê Raquel fazendo isso, a gente vê Rebeca fazendo isso. E, por exemplo, quando Jesus, perto da última ceia, ele fala: vocês vão até o poço e vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Essa informação não nos diz nada, mas para os discípulos era óbvia, porque no poço não vai ter homem segurando o cântaro. O primeiro que aparecer é ele, porque pegar água no poço era trabalho de mulher. Amém, irmãos? Só que em Sicar haviam dezenas de poços, mas essa mulher, ela escolhe sair de Sicar, andar 1 quilômetro debaixo do sol, pegar a água e voltar andando 1 quilômetro com a água nas costas. Esse comportamento não é normal. Esse comportamento é esquisito. Por que essa mulher faz isso? Por que ela anda numa hora dessas 1 quilômetro para buscar água, quando ela poderia ir para o centro da cidade e pegar a água lá? Você está comigo? E aí diz, Jesus chega para essa mulher. Não é ela que fala com ele, é ele que fala com ela. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava treinando eles: vai lá dentro da cidade e vai comprar comida dos samaritanos. Amém, irmãos? Jesus estava testando a capacidade deles de se interar com pessoas que ele não gostava. Aleluia. Versículo 9 diz: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí João explica essa pergunta: pois os judeus não se dão com os samaritanos. Você está comigo? Irmão, um judeu, ele não encostaria no cântaro do samaritano, porque na mente do judeu, ele sabia que aquele cântaro não teria passado pelas purificações da tradição da lei. Ele não poderia encostar nisso. Então a samaritana sabe que ele jamais beberia a água que ela está carregando, porque ela sabe que na cabeça dele a minha água é impura. Você está comigo? Mas Jesus olha para aquela mulher, toda impura com relação à lei, e fala: me dá um pouco de água. Ela diz: como é que você, sendo judeu, cheio das suas tradições, cheio das suas regras, me odiando porque sou samaritana, do nada um ódio gratuito, me pede água? E então Jesus responde algo muito interessante, irmãos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, versículo 10, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Obviamente, e João faz muito isso, irmão. João faz muito trocadilhos de palavras, porque afinal de contas eles estão pegando água num poço. Água viva era aquela que se pegava no rio. Amém, gente? Água do poço não era água viva. Mas Jesus diz que ele tem a água viva. E ele diz: se você me conhecesse, você é que me pediria. Aí, versículo 11, disse a mulher: Senhor, desculpa, você não tem nem como tirar a água, você não tem cântaro, o poço aqui é fundo. Aonde é que você vai conseguir essa água viva? Onde é que você consegue isso? Onde é que tem isso? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber essa água aqui, aleluia, eu já sei onde essa conversa vai chegar. Quem beber dessa água aqui vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água que eu lhe der se tornará nele, na pessoa. A pessoa vai se tornar um poço constante, a jorrar para a vida eterna. Não é água viva, é a vida que jorra como água. Oh, aleluia. Glória a Deus. É interessante isso aqui, irmãos, porque eu não sei se você sabe, mas nessa fase do ministério de Jesus, ele não está assumindo para ninguém que ele é o Messias. Amém. Ele está deixando no ar, realizando alguns milagres, e o povo está meio assim. Amém. Mas ainda é o comecinho do seu ministério. Agora preste atenção no versículo 15, porque ele é muito importante. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e eu nem precise voltar aqui para tirar água. Lembra? Por algum motivo, essa mulher escolhia andar 1 quilômetro no sol para buscar água. Esse pedido me mostra que ela não gosta disso, mas que ela se sente obrigada por algum motivo a fazer isso. Senhor, pelo amor de Deus, me livra dessa vida de humilhação, de eu ter que vir aqui todo dia buscar água. Está pesado esse negócio, é ruim esse negócio, eu não aguento mais vir aqui não. Um sol desse na minha cabeça. Mas por algum motivo ela não dava conta de pegar água nos poços que estavam cheios das outras mulheres da cidade. Eu sei que você sabe o motivo, eu só vou mostrar para você que talvez você esteja pensando errado sobre essa mulher. Fato é que ela não se sentia digna de pegar água nos poços do centro da cidade. Ela escolhia andar, mas ela estava cansada, ela estava desesperada, e ela tem coragem de falar com um judeu, que possivelmente bateria nela, mas ele oferece uma coisa que dá para ela uma esperança, e ela resolve correr o risco. Oh, aleluia. Então, Jesus diz no versículo 16, ele lhe disse: vá e chama seu marido e volta. Obviamente Jesus não estava falando sério, Jesus não estava mandando a mulher voltar 1 quilômetro por cento da cidade, chamar o marido e voltar mais 1 quilômetro. Jesus não está mandando ela fazer isso. É óbvio que Jesus sabe do que está acontecendo aqui. Então ela respondeu: não tenho marido. Respondeu ela: disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. Segura ela para cá. Por muito tempo você tem achado que essa mulher é uma safada, uma mulher que não se controla, porque você está achando que ela vive nos nossos dias, que ela viveu a descoberta e a revolução sexual dos anos 70, e agora é uma mulher livre e empoderada, que escolhe com quem quer viver, e ela casou com um, não deu certo, aí casou com o outro, não deu certo, mas não é assim não, porque no mundo antigo nenhuma mulher pede divórcio, a mulher é expulsa de casa, e o divórcio é um direito que os maridos concedem para ela não ser explorada. Essa mulher foi repudiada 5 vezes, ela não é uma safada, ela é uma humilhada, porque naquele mundo antigo, a conquista da mulher era o casamento. Elas não tinham acesso à educação, elas não tinham profissão, elas não tinham o que fazer, a função dela era servir o marido e criar filho. E ela casou a primeira vez, achou, ufa, minha vida está garantida, e o primeiro marido jogou ela fora. E ela casou de novo, meu Deus, escapei de novo, e jogou ela fora de novo.
E ela conseguiu a terceira vez e foi jogada de novo. A quarta vez, jogada fora de novo. A quinta vez, foi jogada de novo. Ela desistiu, estava vivendo com qualquer um. Você precisa pedir perdão para ela quando chegar lá. Você pensou mal dela a vida toda. Tudo bem com você? E é por isso que ela não aguenta ficar no meio das mulheres que estão celebrando e contando as suas vidas de casal no meio dos postos do centro da cidade. Ela está humilhada, ela está envergonhada. É melhor para ela sofrer a dor do jarro nas costas do que a vergonha de ficar no meio das outras mulheres. Tudo bem com você? Jesus diz: vai chamar seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Eu disse: é verdade, você já teve 5. Então a mulher responde, disse a mulher no versículo 19: Senhor, eu vejo que você é profeta. Profetas eram raros nesse tempo, irmãos. 400 anos não tem um profeta autorizado a falar por boca de Deus sobre Israel. 400 anos que Deus está mudo, não tem revelação, não tem milagre, nada acontece. E ela falou: uau, surgiu um profeta, esse cara aqui é profeta. Então ela diz: olha, preste atenção, os nossos antepassados adoraram aqui nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E por anos, irmão, eu vou confessar, eu achava que essa mulher estava desviando o assunto. Eu achava que ela queria disfarçar, porque Jesus havia agora colocado o dedo na cara dela como um bom profeta. Mas é porque hoje, quando a gente vem para a igreja adorar, a gente vem fazer uma obra prazerosa, a gente vem levantar as mãos, ouvir uma boa canção, declarar o nosso amor. Mas de novo, essa mulher, ela não vive essa realidade que a gente vive, não. Sabe por que o povo do mundo antigo vai adorar? Ele vai adorar para entregar sacrifício pelos seus pecados e tentar ter a sua consciência de culpa aplacada. A adoração para essa mulher significa: como eu faço para me livrar do peso de quem eu sou? O que essa mulher quer é que esse profeta, que tem um acesso a Deus que ela evidentemente não tem, diga para ela: olha, faça isso e você vai se livrar dessa dor. Faça isso desse jeito, nesse lugar, nessa posição, dessa forma. Se você fizer assim, se você agir desse jeito aqui, ó, se você orar desse jeitinho, se você falar desse jeitinho, então está garantido, Deus vai te ouvir. O que ela quer é o que todas as religiões fazem: dar uma fórmula, dar um caminho, digo o que eu faço para Deus me aceitar. O que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? O que eu tenho que agir para Deus vir a meu favor? O que eu tenho que fazer para me livrar dessa culpa, para me livrar dessa dor, para me livrar desse peso de ser quem eu sou? E a resposta de Jesus é fantástica. Eu tenho que ir lá para Jerusalém. Meu Deus, não me diga que eu tenho que ir para Jerusalém, porque ir para Jerusalém o povo não vai gostar de mim lá, não vai me receber. Mas olha só, Abraão, Isaac e Jacó, eles adoraram aqui, será que não dá? E aqui tem uma questão importante, irmãos, do entendimento da revelação. Porque os samaritanos, eles não guardaram Moisés, você está comigo, como regra. Seguiam o Deus de Abraão, mas não a lei de Moisés. E é por isso que os judeus os odiavam. Mas Jesus respondeu. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, presta atenção, está chegando a época em que a forma vai perder importância. Está chegando a hora onde a forma não é mais a questão, onde a norma não determina mais.
Está chegando a hora que não se trata de você fazer algo para ser aceito. Oh, aleluia! Vocês, samaritanos, adoram o quê? O que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Preste atenção nisso aqui, que eu vou fazer um parênteses aqui. Isso aqui é importante. Jesus disse que os fariseus adoravam a Deus em vão, porque a sua doutrina estava errada. Alô? E aqui ele diz: vocês adoram nesse monte por causa do que não conhecem. Os judeus adoram em Jerusalém por causa do que conhecem. Jesus está fazendo uma clara conexão entre o nível de adoração e o nível de conhecimento da revelação que Deus dá. Eu sei que a gente evangelicalmente e pentecostalmente, a gente acostumou a dizer que não importa se você sabe, se você entende, não importa nada lá, importa seu coração. Jesus está dizendo aqui que o que sabe importa. Para de dar desculpa de preguiçoso para não estudar a Bíblia. Alô? Você me ama ainda não? Vocês continuam adorando aqui porque não entenderam que novas revelações chegaram, que houve uma progressão da revelação. Moisés trouxe algo que Abraão, Isaac e Jacó não tinham. Por um tempo foi certo adorar a Deus no monte. Abraão fez isso, o próprio Moisés fez isso. Mas quando o Senhor deu para Moisés a revelação do tabernáculo e posteriormente Salomão estabeleceu o templo, agora o monte já não era mais o lugar, agora era no templo o lugar certo. Havia toda uma regra, uma norma que Deus estabeleceu, que Deus revelou. Então, a partir do momento em que Deus deu uma revelação nova, a velha passa a ser equivocada. Você está comigo? Versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Não é que os judeus são a salvação, irmão. Amém? Judeus não são a salvação. Judeus precisam de salvação tanto quanto você. Amém? Ah, mas eles não são um povo escolhido? Eram. Até um certo momento. Desculpa frustrar você. Eu sei que você gosta de botar a bandeira de Israel, que não tem nada a ver com a Bíblia. A bandeira de Israel é bem posterior, aquele símbolo nem tem na Bíblia. Davi nunca usou aquela estrela não, aquilo lá é extremamente posterior. Está me amando ainda? Glória a Deus. Estudar não é pecado, sabia? Inclusive livra você de pagar mico na internet. Aleluia! Mas os judeus não são a salvação vem dos judeus porque Jesus é judeu. Você está comigo? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que a verdadeira adoração, meu Deus, os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores os que o Pai procura. Você está adorando no monte porque está imitando alguém, está repetindo uma regra porque alguém disse, é assim que se adora. Então, ele disse que é assim que se adora, então vou adorar onde ele disse, porque essa é a regra que Deus estabeleceu. Aí vem Moisés e dá toda uma legislação, não, você tem que ir lá levar para o sacerdote, matar o negócio, não sei o quê. Então é assim que Deus quer receber. Mas o verdadeiro não é o que está fazendo debaixo das leis. O verdadeiro não é o que segue uma norma exterior. O verdadeiro é que faz isso a partir do seu próprio espírito. E então, Jesus diz uma frase maravilhosa: Deus é Espírito.
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que coisa tão simples. Deus não está em cima da montanha. Deus não está numa caixa dourada. Deus é espírito. Isso aqui é tudo sombra, mas a verdade é que ele é um ser espiritual. E nós somos também seres espirituais. De forma que toda vez que a gente procura uma forma externa para o jeito de adorar, a gente está regredindo da verdade para a figura. Porque o monte era uma figura por um tempo. A caixa dourada, a arca da aliança, era uma figura por um tempo. Mas veio a hora e já chegou, aonde podemos adorar a Deus naquilo que Ele verdadeiramente é. Não mediante uma figura. De forma que, quando nós, na nova aliança, entendendo que somos seres espirituais, ficamos querendo trazer a arca, procurar a nuvem, a gente está caindo da verdadeira para a figurada. Alô? Vem com tua nuvem, derrama teu fogo. Queremos figuras. Deixa eu sentir, deixa eu tocar. E Deus está dizendo: vem para cá, para o nível que eu estou. A verdadeira adoração não é essa baseada em sensações, em lugares, posições. A verdadeira adoração é aquela que nasce do Espírito recriado. Oh, aleluia. Mas lembra que o que ela quer é se livrar da dor, de ter que andar 1 quilômetro para pegar água, para se livrar da vergonha. Disse a mulher, veja, ela faz uma pergunta cheia de esperança. Aí quando Jesus fala aquelas coisas, ela sabe que essa nova estação na forma de adorar, só uma pessoa pode trazer. E eu quase vejo agora sim a frustração dela. Eu sei do que você está falando. É do Messias, né? Quando ele vier, ele vai fazer isso. O problema é que, assim, tem 4.000 anos que a gente está esperando, né? Desde que Deus disse lá para Eva, aliás, disse para a serpente, que o descendente da mulher vai livrar a gente está esperando ele aparecer, né? Deus disse para Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para Moisés que ele levantaria um outro profeta. Deus disse para Davi que um descendente dele ia se sentar no trono. Isaías disse que o rebento de Jessé seria como estrela, estandarte das nações. E ele vem falando, mas até agora ele não apareceu. A gente está esperando. Quando é que ele chega? Se a minha dor depende da chegada dele, eu vou ficar sem esperança, porque ele está demorando, eu não sei, eu não tenho a menor previsão de que horas ele chega. Oh, aleluia. Então, Jesus, que não tinha dito isso para ninguém ainda, Jesus disse: ei mulher, sou eu. Sou eu cheguei, eu sou o prometido, sou eu. Sua dor acabou, sua vergonha acabou, sua impureza acabou. Você não é mais impura, você não é mais suja, você não é mais rejeitada. Você agora tem um acesso livre, porque eu cheguei. Oh, aleluia. E a coisa mais louca acontece, irmãos. Versículo 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? O pessoal ficou quieto.
O mestre é poderoso, ele sabe o que faz. Ou porque está conversando com ela. Versículo 28. Então, meu Deus. Então ela fez o que, gente? Então ela deixou o cântaro, irmão. Aquele cântaro que representava vergonha, humilhação. Aquele cântaro que representava dor nas suas costas, marcas das suas costas. Ela não tinha coragem de pegar água no centro da cidade, porque ela havia sido repudiada, a cidade inteira sabia. Essa aí é a rejeitada, essa aí é a que ninguém dá valor, essa aí é aquela que erra sempre. Nenhum marido aguenta essa mulher, todo mundo joga ela fora. Ela deixa o cântaro da vergonha. E ela faz algo muito interessante. A mulher volta à cidade e ela vai falar para o povo, irmão. Meu Deus. Agora, sabe o que ela vai falar? Ela chega lá, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vem a minha vitória. Tem sabor de mel. Foi isso que ela foi fazer? Ela foi para... me rejeitaram? Pois agora eu sou amiga do Messias. Não. Ela volta para o povo e fala assim: gente, vem comigo. Eu achei ele. Eu não sei nem se foi eu que achei ele ou ele que me achou. O fato é que ele me ofereceu de graça a água da vida, ele acabou com a minha vergonha, ele sabe quem eu sou, ele me conhece pelo nome, vem comigo, ele revelou tudo. Num instante, a envergonhada virou a evangelista. Ela não estava carregando uma mágoa do povo que a rejeitava, ela viu uma esperança para ela e para o povo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é a religião da vingança. É do perdão, irmão. Você está comigo? A transformação do Evangelho, me permita dizer isso, ela não vem mediante um voto político. A transformação do Evangelho vem por uma transformação no interior. As pessoas não vão deixar de buscar o pecado porque o presidente é cristão ou não. Elas vão abandonar o pecado e a vergonha quando conhecerem Jesus. Você me ama ainda? E o texto continua. Versículo 29, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Já usou a estratégia evangelística. Já cheio dos... evangelistas é cheio das técnicas. Olha, eu acho que ele é o Cristo, hein? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Presta atenção nisso aqui. Porque tem duas coisas acontecendo. Jesus treinando os discípulos e Jesus libertando a samaritana da vergonha. Amém, irmãos? Então, a mulher corre 1 quilômetro, vai e começa a alvoroçar a cidade, e o povo começa a vir e andar esse 1 quilômetro atrás desse cara que essa mulher falou. Enquanto isso, Jesus está lá no poço com os seus discípulos. Venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Então saíram da cidade, versículo 30, e foram para onde ele estava. 31, enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Eu adoro as perguntas dos discípulos, irmão. Será que... quem foi que trouxe comida para ele? Será que foi essa mulher? Jesus disse: a minha comida, oh aleluia, é fazer
a vontade daquele que me enviou. Eu te pergunto, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Certa vez, Jesus multiplicou os pães. E a Bíblia diz que depois de multiplicar os pães, ele subiu um monte para orar e ele enviou os seus discípulos através do mar da Galileia para outra margem. E no meio da noite, Jesus foi andando sobre as águas, encontrou os discípulos e chegou do outro lado com os discípulos. E o povo que teve os pães multiplicados, chegaram para o lugar que eles deixaram Jesus e não encontraram. Pegaram os barcos e foram para o outro lado e encontraram Jesus. E chegaram para Jesus e perguntaram: como é que você chegou aqui tão rápido? E Jesus poderia pensar: realmente o pessoal está me aderindo, estão me aceitando, olha que bênção, vieram atrás de mim. Mas Jesus não está atrás de popularidade, irmão. Jesus disse algo interessante: vocês estão atrás de mim não é porque vocês viram os milagres. E entenda isso aqui: os milagres naquele momento eram sinais que provavam que ele era o Messias. Quando Jesus diz: vocês não estão atrás de mim porque viram milagres, ele está dizendo: vocês não estão atrás de mim porque estão reconhecendo que eu sou o Messias. Está comigo? Mas vocês estão atrás de mim porque comeram e se fartaram. O que eles estavam vendo? Jesus é uma solução para a minha fome. Mas Jesus diz algo interessante: vocês precisam buscar uma outra comida. Porque se a sua fome não muda, você não conheceu o Evangelho. O Evangelho não é uma nova forma ou uma forma divina de satisfazer velhas fomes. O Evangelho muda a nossa fome. Alô? Quando eu conheço Jesus, eu não passo a ter um jeito milagroso de alcançar o que eu sempre quis. Eu passo a querer coisas novas. Se o meu desejo não muda, eu devo questionar se a minha vida mudou. Continua sorrindo, olhando para cá. Você me ama ainda? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Que campos ele está falando, irmão? Jesus está falando com os seus 12 judeus. Levanta os olhos e vem. Olha o mundo de samaritano vindo aí. Olha os samaritanos vindo. Eu estou enviando vocês para salvá-los. Alô? Gente que você não gosta. Gente que na sua cultura é inferior, é impura. Mas nesse reino, eu estou enviando você para servir a eles. Porque nesse reino aqui, o maior serve o menor. Aleluia. Você me ama ainda? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. O que semeia aqui foram os profetas do Velho Testamento, que semearam a palavra, e agora os apóstolos tinham a função de colher a palavra. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram esse trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Imagina como não foi para os discípulos, irmão, ficar 2 dias dentro de Samaria. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A envergonhada. Agora o povo está agradecendo. Obrigado.
Obrigado porque você trouxe Jesus para nós. Obrigado porque você nos trouxe. Realmente, quando você falou, a gente ficou curioso, mas agora a gente viu, Ele é o mesmo Salvador do mundo. Obrigado. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, que olha o envergonhado, e sabe o que Ele faz? Ele leva sobre os ombros a nossa vergonha. Ele se fez doença pelos doentes, rejeitado pelos rejeitados, maldito pelos malditos, se fez pecado pelos pecadores, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus não veio instaurar um sistema religioso, irmão. Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. Jesus veio livrar da culpa, transformar a vida, mudar a fome. O Evangelho não se trata de aderir a um novo código de conduta. O Evangelho se trata de mudança do interior, onde nós não acessamos mais a Deus mediante regras de faça ou não faça, mas encontramos a Deus na verdadeira essência do seu ser, em espírito e em verdade. Muitos anos eu fiquei, em espírito eu sei o que quer dizer em verdade? É porque é o seguinte, espírito é a verdade sobre Deus. Amém, irmãos? O tabernáculo não é a verdade sobre Deus, revela muita coisa sobre Deus, mas não é a verdade. O templo revela sobre Deus, mas não é a verdade. A verdade é que Deus é espírito, e quando eu acesso em Ele em espírito, não pelo tabernáculo, não pelo templo, finalmente eu estou acessando Ele de verdade. João começa o seu livro dizendo: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A verdade sobre Deus, a realidade sobre Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou para nós. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.